LVBI11, um fundo imobiliário do segmento de galpões logísticos. No acumulado deste ano, o fundo imobiliário se desvalorizou 7,48%. Será que vale a pena investir aí no LVBI11? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa aí deste FII para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do LVBI11, se você já conhecia esse FII e se você tem o interesse aí de investir nesse fundo imobiliário. Então eu já começo aqui o vídeo mostrando os indicadores do LVBI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 108,58. Seu dividend yield está em 9,73% nos últimos 12 meses, um excelente dividend yield considerando que é um fundo imobiliário de tijolo. Geralmente, fundos imobiliários de papel é que apresentam um dividend yield mais elevado justamente porque eles investem em dívidas e, portanto, o risco é maior e daí o prêmio também é maior. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ele está sendo negociado hoje com desconto, 7% de desconto, e está em 0,93. Liquidez média diária de 4,7 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar esse FII, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 2,75%. Aqui a gente está falando da rentabilidade do fundo. Aqui é a queda na sua cotação. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo imobiliário ele vinha avançando sua cotação aqui na Bolsa de Valores ali a partir de 2019. Teve essa queda brusca aqui em 2020 junto com a bolsa inteira. Ele se recuperou, veio aqui andando meio que lateralizado aqui na Bolsa de Valores, até que com aquela expectativa de queda da taxa de juros, da taxa Selic, o fundo imobiliário ele deu uma boa valorizada aqui na sua cotação. Isso a partir de março do ano passado. Porém, a gente já consegue ver aqui uma queda na sua cotação a partir aí da metade deste ano, no mês passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.446 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos, ele cobra uma taxa de administração de 1,30%, ele tem um total de pouco mais de 124 mil cotistas, a sua vacância é excelente, de 0,80%. Lembrando que vacância mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o FII, porque ele depende da renda dos aluguéis. O seu preço justo seria R$ 116,42, o valor patrimonial por cota. Então a gente vê que ele está sendo negociado hoje com desconto. Seu último rendimento foi de 90 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,8 bilhão de reais. Seu dividend yield atual é de 9,73%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,85%. Então é mais fácil você se apoiar nesse dividend yield médio aqui do que nesse dividend yield atual. E a gente pode ver aqui que a rentabilidade deste FII ela foi crescendo a partir ali de outubro de 2020. No mês de junho de 2024, o fundo imobiliário ele fechou aí com 0,81% de rentabilidade. Lembrando que fundos imobiliários de galpões logísticos, eles não sofreram tanto impacto financeiro da crise financeira, justamente por causa do aumento das compras online que ajudou esse segmento de FIIs. E a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos que o FII ele paga dividendos aí constantemente para os seus cotistas. E a gente pode ver também que a partir ali de outubro de 2020, os seus dividendos eles foram crescendo aí ao longo do tempo. O último dividendo foi pago agora no dia 5 de julho de 2024 no valor aí de 90 centavos. Comparando a rentabilidade do LVBI11 em relação ao IFIX, que é um índice oficial
dos fundos imobiliários, a gente pode ver que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX, 44,6% contra 27,4% do IFIX, porém a gente já consegue ver aqui uma queda na sua rentabilidade. Ele tem 6 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. O LVBI 11 ele tem 8,9% do seu patrimônio investido em caixa e esse valor corresponde a pouco mais de 167 milhões de reais. Comparando aqui os dividendos deste ano em relação ao ano passado, a gente pode ver que o FII ele está oferecendo dividendos mais gordinhos nesse ano do que no mesmo período no ano passado. Aqui a gente pode ver a evolução do patrimônio líquido do LVBI 11 ao longo de 5 anos. Foi crescendo aqui o seu patrimônio e isso também é um ponto positivo aí para o FII. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos investimentos. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de maio de 2024 do LVBI 11, ele é gerido pela VBI e administrado pelo BTG Pactual. E o fundo ele teve seu início em novembro de 2018. Aqui a gente pode ver o objetivo do fundo imobiliário, que é investir diretamente em imóveis do segmento de galpões logísticos, obtendo renda através do aluguel desses imóveis. Aqui a gente pode ver um breve comentário do gestor sobre as movimentações financeiras que foram efetuadas no mês de abril de 2024, em que o fundo imobiliário ele foi afetado negativamente de modo não recorrente em aproximadamente 6 centavos por cota, devido ao pré-pagamento de uma série de alavancagem que o fundo detinha. Ele também fala aqui que o fundo imobiliário, para manter esses dividendos de 90 centavos por cota, ele utilizou aqui 16 centavos que ele tinha de sua reserva acumulada, para manter esse mesmo patamar. Lembrando que quando fundos imobiliários eles diminuem os seus dividendos, muitos investidores vendem suas cotas. Então essa é uma estratégia aí do fundo imobiliário, para manter o mesmo valor e também segurar ali os cotistas. Ele queima ali um valor da sua reserva de lucro para manter esses cotistas. O gestor também comenta que esse pagamento aí da alavancagem foi utilizado com recursos provenientes da quinta subscrição aí do fundo imobiliário. E ele também comenta que houve pagamento aí dos recibos referentes à quinta subscrição aí do fundo imobiliário. Então ele ofertou 90 centavos por cota e ao final do resultado o fundo imobiliário ainda tem uma concentração ali de 59 centavos por cota, uma gordurinha ali que o FII segurou para si. A gente vê que desde junho de 2023 os seus dividendos eles foram crescendo, 78 centavos lá em junho e agora terminou aí em 90 centavos. O seu dividend yield também aumentou 8% lá em junho do ano passado e agora terminou aí em maio com 9,3%. E aqui nesse gráfico a gente pode ver a evolução no número de cotistas aí do FII, que lá em junho do ano passado estava em 74 mil e agora conta aí com quase 125 mil cotistas. O fundo ele tem 10 galpões logísticos, sendo que, olha só que interessante, ele tem aqui quase 100% de participação apenas nesse ativo aqui, Aratu, é que eles têm 70% de participação. O resto, ele tem 100% aí de participação, ou seja, são imóveis mesmo do fundo. Ele tem um total aí de 35 locatários, uma área bruta locável de 550 mil metros quadrados. A sua vacância é de 0,8%, bem controlado. O prazo médio remanescente aí dos contratos é de 55 meses, mostrando que todos os ativos estão adimplentes aí com o fundo. Aqui a gente pode ver que 47% dos imóveis se encontram num raio de 30 km de São Paulo, 9% na região metropolitana de Curitiba,
24% em região extrema, 10% na região metropolitana de Belo Horizonte e 11% na região metropolitana de Salvador. Alocação por classe 95%, classe A e 5% classe B. E aqui você pode ver todos os imóveis onde eles estão localizados aqui no mapa. Alocação por segmento de locatários, a gente vê que 29% aí das receitas vem do segmento de logística, 15% automobilística, 22% e-commerce, 9% varejo, 10% bebidas, 5% bens de capital, 5% outros e retorno sobre capital também 5%. E aqui a gente pode ver os inquilinos, sendo que a maior receita, 15%, vem da Scania, 10% da Amazon, Ambev e também DHL, 10%, Magazine Luiza gera 9% aí das receitas, Dia% gera 8%, Alfa Laval 5%, retorno sobre capital 5% e outros inquilinos compõem 29% aí das receitas. Aqui a gente pode ver que 68% dos contratos são típicos, ou seja, são contratos de um tempo menor, e 26% são contratos atípicos, de um tempo maior, e 5% de retorno sobre capital investido. Esses contratos, 47% são reajustados pelo IGPM, 45% pelo IPCA. Lembrando que o IPCA é a expectativa, segundo aí o mercado financeiro, a expectativa é que o IPCA ele suba, então isso protegeria ainda mais você investidor deste FII. E 8% está indexado ao IPC. E aqui você pode ver que 26% dos contratos vão ser reajustados agora no mês de julho. Neste ano de 2024, 11% aí dos contratos vão ser encerrados. 25%, 10%. Em 2026, 3% aí dos contratos. 2027, 37% aí dos contratos. 2028, 1%. 2029, 10%. E a partir de 2030, 28% aí das receitas vindas dos contratos vão ser encerradas. Aqui a gente pode ver o histórico da vacância física e financeira, mostrando que o fundo imobiliário ele vem performando muito bem financeiramente em relação às suas vacâncias. Então, no mês de maio, o FII ele gerou receitas de 13,8 milhões de reais. O total aí das despesas foi de 1,9 milhões de reais. Ele teve um resultado operacional de 11,9 milhões de reais. Ele teve receitas financeiras de 1,3 milhões, descontando as suas despesas financeiras, que foi de 1,5 milhão de reais. O fundo ele teve um resultado financeiro líquido de 200 mil reais. Ou seja, o lucro líquido total foi de 11,7 milhões de reais. E uma reserva aí de lucro de 1,1 milhão de reais. Então ele gerou 11,7 e ele distribuiu 12,8 milhões de reais. Então a gente pode ver que o resultado distribuído foi maior do que aquilo que o fundo conseguiu arrecadar. A gente pode ver aqui também essa distribuição extraordinária referente aos recibos que o FII pagou, referente à quinta subscrição aí do fundo, e o resultado distribuído foi de 90 centavos por cota. Aqui tem uma linha do tempo, é bem interessante, onde você pode ver as aquisições aí do fundo imobiliário e também as suas subscrições aí ao longo do tempo. Sendo que a última subscrição aí do FII foi agora em abril de 2024, onde ele captou 220 milhões de reais. E aqui você pode ver o detalhamento dos ativos, a área do terreno, a área bruta locável, quando que ele foi adquirido, quem são os seus locatários e o endereço aqui para você localizar. E aqui olha só que interessante, você pode clicar aqui e você vai direto para essa página aqui do YouTube, onde você pode ver em detalhes aqui o ativo que você vai investir. Então cada imóvel ali do fundo imobiliário, ele tem esse link aqui que você pode clicar e você vai conhecer aqui detalhadamente o imóvel aí que você vai investir.
e atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 5,6%, bem tranquilo. Então será que vale a pena ou não investir aí no LVBI 11? Na minha opinião, é um excelente fundo imobiliário, está com desconto aí para você, né? Ele está aqui com seu P sobre VP em 0,93, né? Ou seja, 7% aí de desconto. Ele tem indicadores muito bons, o seu dividend yield está muito bom, a sua dívida está controlada, né? Sua alavancagem controlada. Pode ser que o fundo imobiliário ele distribua dividendos menores aí para os seus cotistas. O fundo ele tem ainda uma reserva acumulada, onde ele pode manter esse mesmo patamar de dividendos, mas pode ser que o fundo imobiliário ele diminua aí os seus dividendos, né, ao longo do tempo. Lembrando que se a inflação subir, esse fundo imobiliário ele pode se beneficiar, já que ele tem ali quase 50% ali dos seus contratos indexados ao IPCA e também ao IGPM. Além de que esse fundo imobiliário ele tem aí quase 100% de participação nos imóveis que ele investe. Apenas em um ali que ele não tem 100%. Mas ali a participação também é majoritária. Então, na minha opinião, é um excelente FII para você levar aí a longo prazo. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião sobre este FII? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o BTCI 11 e a sua queda aí na Bolsa de Valores. Será que é motivo para você se preocupar? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.